Boa noite a todos. Nós estamos aqui nesse mês, né, que o Luiz reservou como o mês das crianças, divulgando e comentando também sobre o trabalho da evangelização na casa. E cada um teve aqui a oportunidade, cada um de nós, a Gi, a Érica, eu, a Martinha também, que nos brindou com uma palestra também, para comentar sobre a evangelização. E agora chegou a vez do que a gente chama da turma dos jovens, né? Ou dos teens, ou dos jovens. A gente está ali naquela transição, temos jovens de 14, temos jovens de 20, né, Bia? 20. E agora nós estamos aqui para bater um papo. Nós vamos comentar, na verdade, demonstrar como se fosse uma aula. Então, vai ser um debate meu, da Érica e da Bia, com participações do Davi, da Giovana e da Lívia. A Luísa está aqui também? Eu tinha visto ela entrar. Com interações deles, mas como se fosse uma aula. Então, nós vamos gerar algumas perguntas, demonstrar como a gente vai fazer na aula, e sinta-se à vontade também para estar comentando, mas é como a gente faz a provocações. Nós vamos fazer provocações de perguntas para gerar um debate como se fosse na aula, tá? E o Érica, você tem alguma outra comentário para fazer? Não. Podemos começar. E a Bia está conosco aqui desde os... Quantos anos, Bia? 12. 12 anos. Então, fazem 2 anos que você está conosco, é isso? Quase isso. Muito obrigada pelo elogio. E começou desde lá do pequenininho, quando eu entrei no Caritas, e já via a turminha com a Érica, todos pequenininhos, tinha a Ana também, o Caio, a filha da Edna, e todos lá pequenininhos, e a turma foi crescendo, e eu pude acompanhá-los, o crescimento deles, e agora também estou com a turma, que é o Davi, a Giovana, a Lívia, a Luísa, a Catarina e o Murilo. E é muito bacana a gente ver como que eles foram crescendo, como os assuntos foram evoluindo, como eles estão profundos hoje. E Bia, conta pra gente como que o Espiritismo te acolheu. Você era espírita? Como que surgiu o Espiritismo da sua vida? Eu sou de uma família muito católica, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégio católico. A minha mãe, hoje, inclusive, é dia de Santa Edviges, ela foi lá na igreja a rezar o terço. Então, sempre fiz primeiro a Eucaristia. Só que era uma coisa meio forçada mesmo. Ia para a igreja de domingo e não sentia bem de estar ali. Aí chegou Dona Érica, que me conhece há pouquíssimo tempo da minha vida, né? E falou para minha mãe: leva ela lá no Caritas, é legal. Depois tem as atividades que a gente faz o evangelho com as crianças e depois tem as atividades. Aí, minha mãe, tudo bem, já que a Érica falando. E no Olha a credibilidade, hein? Pois é. Aí, no começo, eu fui mais pelo bolo mesmo, porque eu sabia que ia ter bolo. Isso aqui é sinceridade. E porque eu não sabia o que esperar. Porque ela falava, vamos no Caritas, você vai adorar, mas eu não sabia muito bem. Tanto é que a minha primeira vez no Caritas foi no piquenique no Parque da Água Branca, num dia mais chuvoso que hoje. Nossa. Horrível, né? Foi em abril de 2012. E ainda tinha a Evelyn, eu já entrei na turma da Evelyn, apesar de estar com 12 anos, eu já entrei com a turma da Evelyn. Não, eu comecei, acho que eu fiz umas 2 aulas com a Tia Érica e depois eu já entrei na turma da Evelyn. E foi, assim, foi muito acolhedor pelo fato de eu sair de uma linguagem católica, que você tinha que ler a Bíblia, tinha que falar... Eles não tinham muito tato para falar com a gente de religião, era muito você aprender os dogmas da igreja para você chegar num lugar onde você
conversa mesmo. Você fala, Jesus é um cara legal, ele não vai te punir, ele te escuta. E essa linguagem te trazia alguma dificuldade? Não, muito pelo contrário, era uma linguagem assim, falava, não tinha um nível de superioridade, era uma coisa de igual para igual. A linguagem da Bíblia versus o que você foi, a diferença entre a linguagem da Bíblia versus a evangelização. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, se eu não me engano, né? E é muito difícil a linguagem, porque hoje, depois, eu até falo para o Tcherick e para o André, hoje, depois de muito tempo, eu parei para ler a Bíblia. Hoje eu tenho minha Bíblia rosa, gente. E eu adoro. Hoje eu compreendo, mas antes, a gente era obrigado, porque fazia na catequese, a gente era obrigado a ler, e eu não entendia uma vírgula do que estava sendo escrito ali, porque a linguagem era extremamente difícil. E aí eu meio que peguei um pouco de aversão à religião na época, uma criança de 12 anos, tendo que 10, 11 anos tendo que ler a Bíblia, pegou um pouco de aversão à religião. Então, quando a Tcherica falou, não sei o que, o Caritas, eu nem sabia direito, ela não mencionou nem que era alguma coisa religiosa, eu falei assim, vamos. E aí chegou assim, era uma linguagem muito simples, era muito fácil de entender o que estava sendo dito ali, falou-se pouco, em suma, de religião, assim, era mais uma conversa, a gente explicando como é que era a evolução moral, entendendo o espiritismo mesmo. E foi muito mais fácil. Essa foi o meu principal contato com religião. Foi quando eu comecei a entender o que era religião. E você acha estranho falar de religião para crianças? O que você acha, Érica? É difícil falar de religião para criança? Hoje eu acho que não. Já achei bem mais difícil, sabe? Porque é muito. As pessoas têm um conceito que, como a Bia disse, que tem que ser tudo muito retinho, tudo muito certinho, tudo muito com as palavras certas e adequadas. E eu acho que hoje nós, no meio espírita, estamos conseguindo passar com uma linguagem mais acessível às crianças e aos jovens. E eu vou dizer para vocês que nesses anos todos aí, eu e o André já ouvimos muito a Bia, como ela estudou numa escola católica, né, até o terceiro ano, né, até antes de entrar na faculdade. Ela nos contava sobre debates muito interessantes que ela fazia com o pessoal na escola, né, André? E isso nos deixava muito contente de ver que ela estava entendendo, inclusive, que o respeito às outras religiões é essencial, né? E, Davi, você já contou na escola que você é espírita? Quando eu vi uma pessoa me perguntar se eu era de alguma religião, eu falava que eu era de espírita. Mas, como foi? Por exemplo, foi tranquilo. Por exemplo, eu tenho um amigo que se chama Brian e a gente é amigo há muito tempo. E ele só foi saber agora que eu tenho uma religião. A gente começou a conversar sobre esses dias do assunto. E ele é de boa, sabe? Ele é de uma religião que se chama protestante. Eu não lembro como que é, mas eu acho que é assim. E é aquela religião que, por exemplo, se você é do mal, você vai para o inferno, se é do bem, você vai com Deus. Mas ele me entendeu, sabe? Ele entendeu que eu sou espírita, que eu acredito nisso. E, tipo, a gente não precisa uma discussão, sabe? Porque quando acontece pessoas de religiões diferentes, sempre acontece aquela discussão básica, né? Mas com ele foi de boa. Davi, Bia, vocês já tiveram vergonha de dizer que são espíritas? Eu pergunto porque nós já vimos relatos, né, André, de jovens que tinham vergonha, que tinham medo. Então eu pergunto para vocês têm medo, vergonha? Não. Eu já tive, não vergonha, mas eu não falava. Por quê?
Porque, principalmente dentro da escola, professores, uma vez, um professor perguntou para mim assim, mas o que você acredita? Eu falei assim, em basicamente tudo. Ele, como assim? É impossível você acreditar em tudo se é tudo tão diferente. Eu falei assim, não. Se você parar para pensar, a raiz de todas as religiões é o amor. E eu demorei para aceitar que eu era espírita, assim. No começo eu achava meio estranho, até dentro de casa, minha mãe usava sempre, você não é espírita? E não sei o que, mais com um intuito de julgamento, sabe? Então era meio difícil, assim, não sou espírita, se for para ser assim. Aí eu evitava de falar. E teve alguma situação no seu dia a dia que você achou que o espiritismo te ajudou? Sim. Comigo, sim. Então, diga. Conte-nos. Para quem não sabe, eu sou ator e quando eu passei no primeiro musical profissional, eu achei que ia ser tudo uma beleza. Cheguei lá, tudo tem o seu lado ruim, que no meu caso era o bullying. Porque todos os atores que estavam lá, eles eram aqueles atores que eram da panelinha, que sempre passavam em musical, quando lançava a audição de outro, eles passavam também, passavam de novo. E já como eu era o novo de lá, eu não tinha amigo nenhum, então eu sofria bullying, porque como eles conversavam comigo, era como se aquele tom que tipo, você é menos evoluído que eu, porque eu fiz mais musical que você. Então, eu me senti meio fraco, sabe? Que eu não era bom, eu acreditava que não era bom em nada. Que eu não devia estar ali, naquele lugar onde eu estava, que eu não devia estar fazendo esse musical. E eu já pensei em desistir. Só que eu tenho um debate toda noite com meus pais, uma reunião, sobre espiritismo, que nem a gente está fazendo, e a gente começa a conversar sobre tudo. A gente lê alguns livros do Chico Xavier, e a gente fica debatendo. E até que eu cheguei uma hora e pensei, eu acho que eles não estão fazendo maldade, eles não são do mal. Eu acho que eles precisam de ajuda, sabe? Eles precisam de ajuda, eles não estão lá fazendo maldade porque querem, porque ninguém é perfeito. Então, eu aprendi a compreender e não guardar mágoa deles, porque eu aprendo que, eu penso, por exemplo, eles estão fazendo isso não é por mal, eles precisam de ajuda em alguma coisa, ninguém é perfeito de nada, e isso faz aliviar um pouco a cabeça e não me estressar com eles. Você consegue controlar o que eles estão pensando? Não. Não, né? Não. Mas o que você consegue controlar? Lembra que eu falei? Que nós temos duas antenas, né? Uma que o quê? Que capta. E a outra? Onda. Então, se você não tiver captando a energia deles, você tem condição de quê? Se eu não captar o que eles estão querendo me mandar, eu não sinto nada que eles querem me abalar. E o que você pode fazer por eles? Mandar amor, por exemplo. Quando eles chegarem, ao invés de eu falar, lá vem um chato chegando. Não, eu poderia falar, lá vem o meu amigo, meu querido amigo chegando, né, pessoal? É fácil fazer isso? Não é, mas eu tô pensando. E o que te leva a tentar? Por que você está tentando e insiste? Porque um dia eu quero ser amigo de todo mundo. Todo mundo que aparecer na minha frente, eu quero ser amigo. Eu não quero ter nenhum inimigo na minha vida. Eu quero sempre amar todo mundo. Porque vai que eu preciso de ajuda um dia e eu posso pedir para qualquer um amigo meu. Que eu vou ter bastante amigo. Agora, se eu for inimigo de todo mundo, se ninguém me conhecer de verdade, a gente ser amigos, não tem graça, sabe? Eu queria ter um amigo. Eu queria que todos fossem meus amigos. E Bia, você teve alguma situação na sua vida, no dia a dia, que você percebeu que o espiritismo fez a diferença? Um conhecimento do espiritismo? O tempo inteiro. Mas eu tenho uma relação um pouco faiscante com a minha mãe, né? Então a gente dá uma discutida, a gente tem uns atritos e muitas vezes o espiritismo me ajuda
a entender melhor e o Espiritismo me ajudou muito com a relação com a minha mãe. Como? Eu consigo compreender melhor as coisas e entender que eu nunca vou conseguir mudar ela. Então, eu tenho que aprender a mudar minhas atitudes e ter paciência. Saber que as coisas são do jeito que são e eu preciso fazer a minha parte. Bom, então eu acho que eu consigo concluir do que vocês dois disseram pra gente, que vocês não estão querendo que ninguém mude com relação a vocês. É a ação de vocês com os outros que está mudando. Sim. Isso. E isso vocês entenderam através do Espiritismo. Uhum. Através do estudo. Isso. Uhum. Bia, a gente falou um pouco há um tempo atrás da missão dos espíritas. O que você pode falar para a gente dessa missão dos espíritas? A missão dos espíritas vem em cima de que a gente tem que agir conforme aquilo que a gente aprende, mas não ficar esperando que os outros ajam da mesma forma. A gente precisa agir, tentar trazer as coisas de uma forma melhor para o mundo e para o nosso torno, que não deixa de ser o mundo, e ver que conforme a gente vai agindo, as coisas, mesmo que sejam em passos muito lentos, elas vão melhorando. No Evangelho, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, tem um texto Missão dos Espíritas, que foi dito por Erasto. Lá diz, ide e pregai a palavra divina. O que você acha dessa frase específica dessa passagem? É importante a gente não e necessariamente porque a palavra divina muitas vezes a gente interpreta como aquilo que está no Evangelho ou como aquilo que está na Bíblia ou em qualquer outro livro sagrado, mas na verdade a palavra divina é aquele exemplo que Jesus trouxe para a gente, que é você ser uma pessoa boa, você ser uma pessoa que estimula a caridade, que faz bem ao próximo. Isso, para mim, é a palavra divina muito mais forte do que você ficar querendo fazer as pessoas engolirem o que está escrito na Bíblia goela abaixo. Forçar as pessoas. A gente volta naquele primeiro ponto que você começou, de lembrar que a dificuldade que você sentiu na linguagem. A linguagem, ela é feita para atingir o alvo, assim, digamos, né? O objetivo. Você tem que adaptar a linguagem, seja ela para o nível das pessoas. E recentemente eu até li um texto, existe uma coluna na revista Carta Capital sobre o Espiritismo, e é uma pessoa fazendo uma crítica de que o Espiritismo deveria tomar cuidado para não se tornar segregado, isolado ou insular, como se estivesse se secando, assim, se preservando numa linguagem muito rebuscada, não tendo acesso. Você acha que isso acontece? Não. Na verdade, é um pouco confuso, não sei. Acho que a gente está muito aberto ao debate. O que eu acho que eu sinto um pouco de falta é de a gente... É uma resposta um pouco complexa. Vou te ajudar. Vou te ajudar, não. Vou colocar mais lenha no debate aqui. A gente está lendo Missionários da Luz, que foi um livro escrito em 1930, 1940. Além de ser no livro escrito em 1940, foi ditado pelo André Luiz, que era um médico. Então ele é cheio de palavras médicas. O Evangelho tem algumas traduções que são do início do século.
Você vê dificuldade nisso? Você acha que precisa de uma adaptação? Ou a forma como nós debatemos supera essa linguagem? A forma Essa como a dificuldade. gente debate, muitas vezes é engraçado, né? Porque a gente até chega, pegando o exemplo do livro, a gente chega em algumas partes, alguns trechos em que é só questões médicas, a gente acaba dando essa abstraída e falando, tudo bem, não estou entendendo, mas estou compreendendo, e segue em frente, mas a gente gera muita discussão em cima do que foi falado. Às vezes alguém não compreende alguma coisa, a gente está com a Júlia no nosso grupo, e ela tem algumas questões, até por não ter vindo do espiritismo, e a gente e é isso que é muito legal, até a gente pegando o exemplo da Júlia. A Júlia, ela não veio do espiritismo, ela conhece muito pouco da doutrina, e ela pegou o livro quase, bem assim, não, foi meio que nos 2 capítulos do livro, e ela está acompanhando a gente, está conseguindo ter um debate num nível assim muito, muito legal, e eu tenho certeza que é por conta da nossa linguagem, da forma como vocês trazem o debate para a gente. E isso facilita muito. Vamos combinar que quando a gente estava falando da glândula pineal, que no começo do livro, o plano espiritual é tão bom que levou o Luiz até nós, né? O Luiz estava nesse dia e foi uma ajuda maravilhosa, né? O plano espiritual trabalha junto, né? Bia, deixa eu, então, já que me meteram no meio, deixa eu fazer uma colocação para você. Você, pelo que eu entendi, você descobriu que tudo que você está aprendendo, antes de tudo, é um pensar e refletir sobre aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está lendo, certo? Para que você aprenda a tomar a decisão daquilo que você concorda e daquilo que você não concorda. Sim? Sim. Certo? E que você começou a perceber que o mais importante dessa história é o exemplo, certo? Como o Davi explicou agora há pouco. Se eu tomar uma atitude positiva, e meu exemplo for positivo, durante um tempo ele pode ser rechaçado, pode ser afastado, mas daqui a pouco as pessoas começam a descobrir que tem alguma coisa positiva nisso. Então a gente vai reformulando uma série de coisas. É verdade ou não é? Isso mesmo. Né? E outra coisa que você acabou ensinando para nós agora há pouco é que não precisa para isso ser fanático, quer dizer, não precisa ficar lá pregando no ouvido dos outros o tempo todo. E a melhor coisa que você faz é mostrar e dar o exemplo daquilo que você está vivendo, o que você aprendeu. Concorda comigo? Exatamente. Né? E aí é que você começa a fazer com que as pessoas, como disse o Davi, inclusive, que as pessoas parem de brigar com você e daqui a pouco vão se aproximando. Certo? Porque o que é diferente incomoda, né? Porque as pessoas saíram daquele processo e se sentem incomodadas. Mas quando eu percebo que o diferente me ajuda, o diferente me faz melhor, o diferente está feliz, ele está bem, eu começo a ficar curioso para saber o que é esse negócio, o que está acontecendo. Assim, certo? Da mesma forma que vocês, né? Tenho certeza que nós todos já tivemos essa idade, certo? Todos nós já fomos jovens, já fomos adolescentes. Então, e tivemos as dificuldades, inclusive num tempo, hoje que eu acho que vocês têm um tempo ótimo, vocês estão numa fase ótima, porque há abertura para essa discussão, né? E nós somos de um tempo que não se discutia nada disso. Né? Você pegar a tia Célia e perguntar para ela, certo? Era, né? Você não viu, você não ouviu, você não falou. Certo? Né? Então, era proibido, quer dizer. Eu me lembro de ir para a casa da minha avó paterna, e minha mãe, que era espírita, que passava as coisas para nós, diziam para mim assim, não abra a boca do espiritismo, não fale nada. Certo? Tá? Porque o bispo vai estar aí. Então, era aquelas coisas assim que a gente olhava para a cara dela e não entendia nada, né? Por que não pode? Mas ficava mudo, né?
Hoje não, hoje vocês debatem, a sua mãe com toda uma postura contrária, mas ela, de repente, ela ouve. Ela para, ela já foi ao Cáritas para saber se a gente mordia ou não mordia. Sim. Certo? Então, esta troca que eu acho que é importante, você não acha? Concordo plenamente. Sabe, Luiz, a gente sempre diz para eles que não existe, para as perguntas, não existe uma resposta certa ou uma resposta errada. Sempre que a gente pergunta ou que a gente traz um texto, a gente chama para reflexão. E é isso que a doutrina ensina para a gente, é isso que a gente passa, né? Eu acho que a gente está conseguindo passar isso, de que não existem respostas rápidas e a gente precisa refletir bastante sobre aquilo que é dito para a gente entender se aquela verdade pode ser usada para mim ou não, se eu quero absorver ou não essa verdade para mim, né? E principalmente que lá nos nossos grupos, qualquer casa espírita, ela é um espaço onde qualquer um de nós pode ser ouvido, né? Eu acho que isso é uma coisa que traz, eu acho que isso é uma coisa que pode abrir muito espaço para as pessoas, né, André? Sim, e é só para acrescentar mais aqui, além do Davi, alguns dos outros alunos que ficaram com vergonha de participar aqui na hora, mandaram um vídeo com alguns dos comentários. Eu vou passar para vocês para acrescentar no nosso debate. Oi, meu nome é Giovana e eu conheci o Cáritas através de uma amiga, Catarina, que um dia veio dormir aqui em casa e no dia seguinte ela falou que ia pro Cáritas e me chamou para ir junto. Eu acabei indo, adorei, e desde aquele dia eu frequento o Cáritas toda semana. Mas o espiritismo eu conheci através do meu pai, porque ele sempre foi espírita, ele também frequenta o Cáritas, ele é o Kesper, e o espiritismo me ensinou que existe vida após a morte e que todo mundo que está na Terra tem um propósito para estar aqui. E o espiritismo me ajuda muito no dia a dia, porque ele ensina que a gente tem que ter calma e paciência com as pessoas, então ele melhora muito as relações do dia a dia que a gente tem. Então, sobre o espiritismo. No dia a dia, aqui em casa, a maioria do que a gente faz é que toda noite a gente reza e tal. Mas na escola, de vez em quando, algumas pessoas perguntam: o que é Cáritas? Vocês sempre falam que vocês estão no Cáritas, o que é? E daí a gente fala lá que é um centro espírita e tal. A Giovana deve ter falado isso também. Mas eu acho muito legal. Acho que é uma ótima experiência e que é bem divertido, né? Além de ser bom para o espírito e tal. Tenha um ótimo resto de reunião, caros pais. Adiós. Voltamos aqui. E como é muito bacana, porque nós já escutamos isso, mas como vocês vão falar de vida após a morte para crianças? Ou de morte para crianças? Reencarnação? Davi, a gente está estudando o livro Violetas na Janela agora, não é? Aham. E qual é o primeiro capítulo? O que acontece a primeira coisa com a Patrícia? Ela desencarna, daí ela começa, a gente aprendeu que mesmo quando desencarna, a gente está acostumado a fazer as coisas que a gente faz aqui na Terra. Tomar banho, comer, trabalhar. E eu descobri que a gente trabalha, eu não sabia que a gente trabalha, não. Daí, também teve uma parte que a mãe dela imaginou construir uma flor para mandar para a filha, lá no plano espiritual. E eu combinei com o André, quando ele desencarnar, eu vou mandar um videogame para ele.
Diversão garantida, hein, André? Muito obrigado. Não, o pior foi ele ter falado assim, não, porque você vai morrer antes que eu, então... Bia, Obrigado, Davi. Obrigado, quando você estudou Violetas na Janela, o que você lembra que chamou a atenção? Mais chamou a atenção? Uma dica muito importante, pessoal, tenham contatos. Quando desencarnarem, tenham muitos contatos, porque é importante. A Patrícia já desencarnou com bônus hora, gente. Explica um pouco, fala para o pessoal sobre o bônus hora. Davi, ajuda ela, você já deve ter chegado aí no bônus hora. Falem do bônus hora, que vocês gostam tanto dessa história. O bônus hora, como o Davi já falou, a gente trabalha lá nas colônias e lá no plano espiritual, e a forma de pagamento seria o bônus hora, que nada mais é um tempo que você não precisa trabalhar, então você pode aproveitar esse tempo para ir em teatros que tem lá, de fato, no plano espiritual, passar um tempo no parque, é um momento, é um tempo que você pode tirar para ter um lazer. É essa a função do bônus hora. Nossa, mas isso parece ruim, Davi, isso é ruim assim ou é só impressão? Eu acho que foi impressão, né? O Davi não foi muito a fundo nisso, né? A gente não vai dar spoiler para ele sobre o bônus hora, mas eu acho que a gente pode dizer que o que eles tiram muito, por exemplo, do Violetas e da série, né, que foi escrita, é que o trabalho continua e ele é muito maior depois que a gente desencarna, mas é um trabalho prazeroso, né? A gente brincou muito já com o bônus hora, mas sempre tirou-se que é um trabalho muito prazeroso e que só nos engrandece, e é para isso que a gente está se preparando aqui também, né? E nós somos, assim, super felizes por conseguir entender isso antes, para quando chegar lá, tá um pouquinho mais preparado, não é verdade? Davi, Bia. Ele traz, porque a gente pensa que trabalhar é só isso que a gente vê aqui na Terra, não, alguma coisa que não é agradável de se fazer, é cobrança o tempo inteiro, você tá sempre ali fazendo algo que muitas vezes a gente não se sente confortável de estar fazendo, ou de trabalhar 20 horas por dia para receber um salário pequeno, quando na verdade lá a ideia e o que a Patrícia traz no livro é que você trabalha mediante as suas necessidades, mediante aquilo que você pode oferecer ao plano, e você recebe em troca ainda alguma coisa muito, muito agradável, você recebe em troca, que é o momento de você estar ali em lazer, apreciando o espaço que é nosso, de alguma forma, e você pode apreciar esse espaço se você também ajudar e colaborar para o crescimento dele. E trabalho muitas vezes não é só você tá ali construindo casas, não sei como a gente pode imaginar um trabalho, mas o trabalho é você tá ali aprendendo e ensinando, muitas vezes, é isso que eles chamam muitas vezes de trabalho. Um dos tipos de trabalho, né? O meu pai, ele sempre passa muito estresse no trabalho dele, né? Então, eu acho que o trabalho do plano espiritual vai fazer com meu pai muito bem. E para a gente fechar aqui o nosso debate, a gente vem escutando bastante que as novas gerações têm um comportamento muito mais diferente, os millennials, eles estão muito mais preocupados com outros assuntos, gostam mais de vídeos no YouTube do que de filmes, de vídeos curtos, mas são pessoas mas são jovens muito curiosos e interessados e que estão querendo sempre aprender.
Vocês, Bia e Davi, vocês acham que o espiritismo ele está preparado para acolher as novas gerações? Eu acho que, na minha opinião, eu não estou errado, mas o espiritismo acolhe a todos. Eu acho que nós que temos que se amar mais e acolher, porque o espiritismo dá de braços abertos para todo mundo. Mas daí agora faz parte da gente. A gente tem que se aprofundar nisso e abraçar o espiritismo. Quer dizer que você já descobriu que o tio não morde, é isso? Oi? Você já descobriu que eu não mordo, que eu não dou mordida a vocês, certo? E não tem que andar na brasa, essas coisas todas. Não tem mais essa história. Eu acho que a gente ouve isso, Mário. Mário, quem não sabe, é um companheiro do movimento espírita de muitos anos aqui na Lapa, ele companheiro da Usilapa, lá da CEL, e eu brincava com ele lá na CEL que ele era o revolucionário da turma, porque aparecia lá o povo que falava difícil, que falava complicado, e que começava a querer explicar o sexo dos anjos, certo? E o Mário virava e falava assim, vocês estão falando tudo complicado, ninguém está entendendo nada, vamos traduzir isso aí, porque não está dando certo. Então, quando você vê esses jovens que você acabou de ouvir, o que é que você me diz, Mário? Olha, primeiro respondendo à pergunta desculpa que quando eu falei que os fósforos da minha cabeça estão acabando, o monitor ali, que ele disse, será que o espiritismo está preparado para receber tudo isso? Esses jovens, essa geração, eu digo que ele sempre esteve, mas os espíritas é que não estavam preparados e não estão, em muitos, hoje. Eu realmente estou muito feliz com essa reunião. Eu nunca tinha visto essa reunião. Tão perto desses jovens, bonitos e adolescentes, inteligentes, que deram a sua participação, eu estou me sentindo aluno, não professor. Quer dizer, parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente, eu fico isso. Mas acontece isso, mas está mudando, entendeu? Mesmo que a gente não estivesse preparado para dar essa orientação aos jovens, hoje a coisa está mudando. Eu não tenho, por exemplo, uma formação. Eu passei por umas 3 faculdades, mas passei pela frente só, não entrei, entendeu? Então, tem tudo isso aí. Então, às vezes, as pessoas faziam com a maior boa vontade do que elas sabiam e que podiam transmitir. Mas hoje existe a necessidade, justamente, da formação, entendeu? Você receber uma orientação de uma pessoa esclarecida, como o Luiz falou ali, quer dizer, uma pessoa que sabe transmitir aquela ideia de uma maneira que o jovem, o adolescente, tudo, tenha um entendimento. Quer dizer, então, mas nós vamos chegar lá. Eu não sei, já estou uma passagem muito grande por aqui, mas graças a Deus, com a reencarnação, eu espero na próxima participar de uma evangelização infantil, que eu não tive, né? Eu vim do catolicismo com ela, mas já vim meio velho. Então, eu espero que na próxima eu comece pelo começo, como diz a Lúcia. É isso aí. Mas parabéns para todos, viu? E principalmente aos jovens aí. Parabéns mesmo. Obrigado, Mário. Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, rapidinho, de vocês, porque eu vou pedir uma colocação de uma pessoa que é muito querida minha, uma amiga muito querida, e que, na realidade, ele falou que ele não tinha formação. Nós temos uma professora doutora, certo? Psicóloga amiga minha, de muito tempo. Eu gostaria como é que ela sentiu as colocações que ela acabou de ouvir, dona Rosimeire? A senhora pode me explicar? Bom, eu também, conforme disse
o Mário Reis, eu estou começando praticamente agora, né, a evangelização. Mas, como psicóloga, como todos os psicólogos sabem, e os bons educadores também, já tem dentro de si algumas características que envolvem o ser humano dentro da questão da empatia, né? Então, o que a Beatriz falou e o Davi falou também com relação à questão do outro, né? Quer dizer, como o outro vê o espiritismo? Mas será que, e de que forma nós não precisamos, pelo que eu entendi e percebo de todos que eu conheço, do Luiz Fernando há tanto tempo, nunca me impôs, nunca eu que o procurei, né? E como já foi dito, eu procurei na dor, né? Mas a questão, principalmente, que envolve essa oportunidade dos jovens estarem pensando dessa forma, vai realmente fazer com que eles vivam melhor, né? Vivam melhor agora e também depois, né? Na outra oportunidade, né? Quer dizer, nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Então, eles estão aproveitando a deles, muitos de vocês já aproveitaram muito mais tempo, eu estou começando a aproveitar agora, né? Mas realmente é um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Muito bom, muito obrigado, Rose. Rose, certo? Companheira, o marido da Rose estudou comigo no ginásio, né? E nós sentávamos no primeiro dia de aula na mesma cadeira. O ginásio, para que vocês não sabem, era o fundamental da época, né? E nós estudamos juntos durante quase 10 anos, né? Um do lado do outro, até que o momento que ele resolveu fazer matemática e psicologia. Então, aí as coisas se separaram. Mas e nós continuamos nos encontrando, e aí ele agregou a Rose nesse caminho, né? E nós crescemos juntos. Agora, eu acho que a postura é essa, é aquilo que eu disse para vocês. Nós podemos ajudar o outro sem fazer pregação no ouvido, apenas com nossa conduta, com nosso comportamento, com a nossa maneira de abordar, com a forma de ligar, né? E sem estar julgando se o outro está certo ou errado. Ele está no momento dele, né? Como nós já tivemos o nosso, né? E essa é a proposta que a gente tenta desenvolver no processo do Caritas como um todo e da evangelização infantil e juvenil como proposta, certo? Tá certo, dona Célia? Então, tá bom. Luiz, oi, pode falar, Célia. Fala, Célia. Desculpa. Eu disse que você está certíssimo, belíssimo o que aconteceu aqui hoje. Só assim que a gente vai deixar todo mundo, esse povo preparado, né, Luiz? Nós estamos passando e a gente percebe que está chegando uma geração muito melhor preparada. Como disse o Mário, não teve a possibilidade, mas hoje eles estão tendo. Por isso que a gente vai falar semana que vem um pouquinho da evangelização espírita na infância, a sua importância, a sua fundamentação. O quanto é importante isso que eles estão fazendo e as experiências que a gente tem, e é isso que vale a pena, não é? Sem dúvida. Então, eu fiz de propósito para a Célia fazer um pré-release do que nós vamos fazer a semana que vem. A Célia, para quem não sabe, é diretora do Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil da Usilapa, né? Participa do Grupo Espírita Bartuíra, tem lá essa função também, e agregou esse pessoal todo e está fazendo um movimento
na região para que as casas comecem a trabalhar mais esse processo da evangelização infanto-juvenil. Então, seja bem-vinda, Célia. Semana que vem estaremos aguardando você, trazendo essa outra visão. Você vem com companhia, né? O Ricardo acabou, ele vai assistir, mas não vai participar efetivamente. Nós vamos compartilhar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Nós fazemos a nossa roda como fizemos hoje, não é assim, Érica? Opa, com certeza. E eu queria aproveitar, deixa aqui, que a gente estava, esses tempos de internet, né, discutindo muito sobre a tecnologia, né? Afinal de contas, principalmente porque a Bia, nós teremos aí uma pessoa formada na área de tecnologia para nos ajudar, viu, Luiz? Que ótimo. Pode dar aula, eu estou precisando de aula. E o André estava falando das novas tecnologias, do que a gente poderia fazer, né, André? É muito isso. Essa geração é totalmente conectada, né? E para mim, pós-pandemia, que eu comecei a ver o quão o espiritismo já está sendo muito divulgado na internet. Eu só fiz uma anotação aqui, rapidinha. Por exemplo, nós temos o canal do Rossandro, com quase 500 mil inscritos, do Haroldo, da Mansão do Caminho, da FEB TV, todos com muitos inscritos. Nós temos existe até um canal de uma drag queen que fala como fazer evangelho no lar, fala sobre mediunidade. No Instagram, então, temos vários, no Twitter. E fazendo propaganda aqui da nossa casa, o nosso canal do YouTube, que nasceu super despretensioso, só para passar as palestras aqui, já está com quase 500 visualizações. Então... Muito legal isso, né? Tem, inclusive, um canal no YouTube que eles fazem sátira, né, sobre algumas coisas, mas eles tratam de assuntos muito relevantes da doutrina, né? Então, tem muita coisa legal. Tem gente aí querendo fazer podcast, não é isso, Bia? A Bia está querendo montar um podcast e o André está entrando assim, está querendo entrar junto. São as novas tecnologias ajudando o ID pregais. Exatamente, imagina, olha só, quanta gente que a gente não vai atingir a hora que falar que tem o Davi Marques no podcast com a gente. Fala sério, hein? Nosso ator. Então, de nossa parte, era isso que nós tínhamos para passar. A gente queria mostrar como é um pouquinho da nossa dinâmica de aula, gerando esses questionamentos, fazendo links, fazendo conexões, trazendo um texto central, mas às vezes trazendo questionamentos, e mostrar para vocês um pouquinho da visão deles também. Obrigado a todos. Bia, Davi, querem falar alguma coisa para finalizar, se quiserem? Eu estou me sentindo honrado de estar aqui com vocês. Tudo bem. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente faz nos sábados e também complementar falando que as gerações, elas não estão aqui uma para colidir com a outra, né? Não é um conflito de gerações. Eu acho que a gente está aqui, todo mundo, para se ajudar e para se complementar de alguma forma. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Vocês com a experiência de vocês, a gente com um pouco mais de conhecimento em outras áreas e a gente vai se completando. Essa é a parte mais importante de tudo. Para isso, nós precisamos aprender a ouvir, né, Ana? Exatamente. A Bia está nos mostrando isso. Eu espero que nós todos, né, inclusive eu, tenhamos nesse instante ouvido a mensagem dela. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para somar, certo? Nós temos a experiência, mas eles têm a vivência do mundo atual. Eles têm uma outra visão que eles podem nos ajudar horrores. Eu acho que esse aprendizado que o Mário falou, que tem muito espírita que ainda não aprendeu, né?
Tá? Então, muito obrigado a vocês por esse trabalho, muito obrigado a vocês pela participação, adorei tê-los aqui, né? Muito obrigado aos companheiros que nos ajudaram nesse processo. Eu realmente estou muito contente com esse movimento que nós estamos fazendo em outubro, desde a abertura com a Gislene e o caminho que a gente veio seguindo até agora, né? Estou ansioso para ouvir a série a semana que vem, e Moacir está muito ansioso, tem Moacir Camargo, que vem trazer a música, que vai estar conosco, porque ele também participa desse movimento com as crianças, e vai desenvolver um trabalho muito legal, e eu tive a oportunidade de conviver com ele, tanto na formação do Coral dos Núcleos, quanto quando ele foi para o Sacramento fazer o pessoal lá na escola, no Colégio Allan Kardec, onde ele criou com as crianças um coral lindo, da gente ficar lá querendo ouvir aquilo a tarde inteira, que era um negócio muito gostoso. Então, nós vamos falar um pouco com o Moacir também no final do mês. Né? Muito obrigado a vocês, mas muito obrigado mesmo. Continuem assim, certo? Ponham em prática esse aprendizado todo que vocês estão aprendendo. Fiquei muito feliz de ver o Davi trazendo a experiência dele. Né? Ver como a Bia, 8 anos, Bia, você, na realidade, já me deixou bem velhinho. Mas tudo bem. Né? Na realidade, as coisas vão fluindo. Né? Achei ótimo que eu cacei o André no SPI, trouxe ele para o Caritas, certo? Né? Foi um trabalho muito bom. Né? E de poder conviver com a tia Érica lá também, no Caritas, desde lá da Miranda de Azevedo, né? E começar a compartilhar, e o grande objetivo dela era trazer o marido ao Caritas. Hoje ele prega sozinho, né, Bill? Não, Érica. Já me passou, né? Já me passou. Mas eu não posso deixar de falar de uma pessoa que está quietinha aqui, mas que é super importante sempre para nós e faz parte do nosso bando, né, André? Que é a Gislene, que ela fica quietinha, ela não quer aparecer, ela não fala, né? Mas ela faz parte desse bando aí do Caritas que está na evangelização, que somos nós monitores, as crianças, os pais. Eu acho que todo mundo faz junto, né, Gi? Todo mundo tá junto. Não vamos esquecer, além da Gislene, com toda a razão, não vamos esquecer da Adalto, né? Que também faz parte desse processo. Né? Sem dúvida nenhuma. Né? O grupo não estava faltando algumas pessoas que fazem parte dele. A Mara, que também ajuda. Né? Então, do grupo que vai estar desenvolvendo esse trabalho. 10-0 para vocês, meninos. Obrigado, parabéns. Vamos dar sequência ao nosso processo, vamos fazer a nossa energização. Palmas para todos vocês. Palmas. Muito bom.